plenitude de Deus, o Pai, em Cristo Jesus, nos seja revelado, Senhor. Venha e paire sobre nós neste lugar. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te glorificamos e te exaltamos na beleza da tua santidade. E que venha o rema, que venha, Senhor, a revelação, que venha, Senhor, o entendimento, a compreensão, e que sejam paralisados, ó Deus, as obras do inferno, e que nós venhamos, ó Deus, ser oráculos do Senhor na terra. E ao abrir os nossos lábios, abrir a nossa boca, Senhor, boca atinja o teu alvo no coração dos nossos amados, no coração da noiva do Cordeiro, Pai, para que venhamos ser, ó Pai, pessoas, ó Deus, que conduz e oriente a tua noiva a viver em santidade, a viver, ó Pai, posição que o Senhor tem para ela viver, de governo e domínio sobre a terra, em nome de Jesus. Você crê? Amém. Abra a palavra do Senhor então comigo aí em Mateus capítulo 19, versículo 12. E Deus tem uma palavra para minha e para a sua vida. E eu quero com você caminhar por essas verdades nessa noite, em nome de Jesus. E o próprio Jesus, dentro de algumas circunstâncias desse capítulo, principalmente falando aos fariseus, a escola farisaica, o próprio Jesus, ele em um dado momento abre a sua boca e começa a falar para as nossas vidas, porque há eunucos de nascença, outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Ou quem puder receber isso, receba. Quem dá conta disso, que dê conta. Amém? Vamos então caminhar por algum entendimento do que Jesus está falando. O que seria então o entendimento do que a palavra de Deus está querendo dizer, a nos conceituar ou falar conosco acerca de um grupo de pessoas, uma classificação de uma identidade interior chamada de eunucos. E o próprio Jesus vai começar a dizer que existem eunucos e 3 categorias: eunuco de nascença, eunuco que foram feitos eunucos por pessoas e eunucos que se fizeram eunucos. E nós vamos entrar nessa revelação. E por que exatamente dentro do módulo de sexualidade nós vamos falar esse assunto? Porque tem tudo a ver com sexo. Os órgãos genitais castrados não tinham as suas genitais castrados, não tinham a sua habilidade sexual em atividade. Então, o que na verdade significa ser um eunuco hoje? Para entender o que é ser um eunuco hoje, nós vamos precisar nos reportar à palavra de Deus e mergulhar no sentido de ser eunuco nos tempos de Jesus. E o que o próprio Jesus na graça está falando isso? E a dispensação que está regendo as nossas vidas, como o apóstolo Paulo diz, a dispensação do mistério ou a dispensação da graça, está falando acerca da existência dessa categoria de pessoas com essa unção de eunuco. Então vamos começar a entender alguma coisa sobre isso, ok? E aí, a primeira coisa que eu quero que você entenda acerca de eunuco é este conceito. Eunuco, por uma descrição geral, é uma pessoa que se priva ou é privada da vida conjugal por algum motivo orgânico, político, religioso, dedicando-se integralmente a uma vocação. São casos realmente excepcionais que, obviamente, isso não significa que a pessoa tenha nascido homossexual e também não serve de pretexto para tal. Ok? Por quê? Porque existe, na verdade, uma predisposição a fazer um sincretismo entre essa aptidão que a pessoa não tem para a sexualidade com a mulher, não sente desejo sexual por uma mulher, não sente desejo sexual ao ver uma excitação ou uma atração por uma mulher. Então há um sincretismo aí em fazer uma ligação entre essa
essa não necessidade de se relacionar com mulher, mas migrando para uma necessidade de se relacionar com homem. E nós vamos ver à luz da Bíblia que verdadeiramente essa questão de ser um eunuco, ou essa unção de eunuco, é real, mas um eunuco puro. Amém? Vamos ver o que é isso? Primeiramente, dentro desse conceito, fica claro para mim e para você que alguns fatores, sejam políticos, religiosos ou orgânicos, podem influenciar a vida de uma pessoa de forma que ela não venha a ter aptidão ou desejo sexual. Isso é claro para mim e para você? Tranquilo, certo? Por quê? De acordo com o conceito etimológico da palavra, aquele era um conceito geral. Agora eu vou falar de um conceito específico. De acordo com a Bíblia, assim, dentro de uma visão específica, o eunuco no literal é saris, que se origina do costume de colocar homens castrados em determinadas posições chaves do governo. Isso de acordo com o dicionário Strong. Para quê? Porque esse homem castrado, eles tomavam conta do que os reinos chamavam de casa da mulher, ou cama, ou harém do rei. Então eram homens de uma posição que não era baixa, de uma posição hierárquica dentro do grupo dos eunucos, que de acordo com uma necessidade política, eram feitos eunucos, eram transformados, eram homens viris, mas talvez era escravo, foram conquistados numa guerra, e agora esse novo comandante, esse novo rei, transformou ele em um homem castrado. Para quê? Para ele tomar conta do seu harém, ou tomar conta da casa da rainha, amém? Ou tomar conta da casa das mulheres, como é chamado o Palácio Real. Mas veja bem, são homens numa posição hierárquica grande, mas que ia ter contato com a noiva, ia ter contato com a rainha, mas não podia usufruir de prazeres com ela, não podia ter contato com o corpo da rainha de uma forma de se beneficiar disso, de se envolver com ela, contato de pele, envolvimento emocional. Ele teria contato com a intimidade da rainha, mas preparando essa intimidade não para ele usufruir dela, mas para ele prepará-la para o rei. Amém? Aleluia. Então, significa, no contexto original bíblico, o vigilante da cama. Amém? Mas por que o vigilante da cama? Porque o eunuco, ele era uma pessoa que cuidava das coisas mais delicadas e preparava o ambiente para a intimidade entre o rei e entre a rainha. Então ele sabia exatamente, era o único na corte real que sabia exatamente o que o rei gostava, o cheiro que o rei gostava, a decoração que o rei gostava. Era ele quem preparava, era ele quem preparava a rainha, ele quem preparava o corpo dela, o cabelo dela, a pele dela, as roupas dela. Era ele quem orientava a rainha em como que ela tinha que se portar, quais seriam o tipo o que ela poderia fazer para se tornar agradável ao seu rei. Agora presta atenção numa coisa, imagina isso no sentido bíblico entre Jesus e a igreja, ou entre o Senhor e a sua noiva. E quem seria esse eunuco? Eu e você, preparando a rainha, preparando a noiva do Cordeiro, preparando a igreja do Senhor para se apresentar e ter intimidade com o seu rei. Amém até aqui? Glória a Deus. Vamos seguindo então. O caráter espiritual de ser eunuco, então, seria o quê? O caráter espiritual de ser eunuco é quando, na verdade, a vocação é maior do que o chamado, dentro de um entendimento espiritual. Porque o eunuco, num conceito ministerial, é alguém que decidiu se privar do prazer, decidiu se privar de desfrutar da família, de ter filhos, de ter casamento, dos prazeres sexuais em prol de um propósito. Eu gosto muito de uma fala do apóstolo Hermínio, que ele fala bem assim: olha só, Deus vai te pedir não só as coisas proibidas, mas também as permitidas.
em prol de um propósito. E essa pessoa que é eunuco nessa visão espiritual é uma pessoa que decidiu, ela se castrou, ela abriu mão. Não preciso, não vai me fazer falta, eu não preciso ser feliz, ou na verdade eu não preciso ter filhos para ser feliz, eu não preciso me casar com aquele camaradinha que todo mundo tem gamado nele na igreja para ser feliz, eu não preciso na verdade ter essa casa, construir esse império, ter essa faculdade para mim ser feliz, porque a felicidade do eunuco é servir a noiva, é servir ao reino. O prazer do eunuco não é simplesmente a satisfação nas coisas da terra. Esse eunuco é alguém que o prazer dele está em fazer as coisas do céu. Aleluia. Amém? E por que é tão importante a gente entender que no nosso tempo pós-moderno, o que é ser um eunuco? Porque quando alguém chegar para você e falar bem assim, não sinto vontade de me casar, não sinto desejo sexual por homem ou por mulher, quero me envolver com as coisas de Deus, quero trabalhar para o Senhor, cuidado para não sair endemonizando tudo. Amém? Porque nem todo mundo nasceu para casar. Nem todo mundo nasceu para ter filho. Jesus, o próprio Jesus disse, ei, há eunucos de nascença, há os que foram feitos e há os que se fazem eunucos. Ou seja, tem gente que não necessariamente precisa ver o que você vê, ter o que você tem, sentir o que você sente para se sentir feliz e realizado. Amém? Simplesmente o prazer dele está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meu querido, trabalha, investe, se doa, se gasta, como diz o apóstolo Paulo, e se deixa gastar em prol do evangelho. E não necessariamente é um demônio que está agindo na vida dessa pessoa, porque ela não tem vontade de se casar. Ficou claro? Amém? Ela não precisa de um casamento para se sentir feliz. Quantos homens e quantas mulheres, por causa da mentalidade distorcida da igreja, estão paralisados na vida e no seu propósito e no seu chamado? Porque você só serve para desempenhar algum ministério na igreja depois que você casa. Minha vida só vai começar se eu casar. E muitas das vezes não, o que Deus tem com você não é depois que você casar. Você nem foi chamado para casar. Amém? E aí está um perigo, porque muitas das vezes eu e você estamos tendenciosos a satanizar uma coisa que na verdade é espiritual. É o Espírito Santo que escolheu, separou essa pessoa. Ela é eunuca, é um nazireu de Deus. Aleluia. E nós precisamos ter esse entendimento. E agora nós vamos, é claro, construir uma revelação. Nós vamos andar por verdades bíblicas para a gente discernir, é claro. Será que esse desejo de não casar é porque realmente é um propósito e um chamado de Deus na minha vida? Ok? Ou eu sou um revoltado e traumatizado com o casamento? Porque meu pai e minha mãe tiveram um casamento infeliz, eu também não quero me casar. Porque esse eunuco não é uma pessoa que na verdade tem medo de reproduzir a infelicidade que ele viu alguém viver. É dele, aleluia, é o propósito dele, ok? Então, do ponto de vista bíblico, Jesus estabelece 3 situações possíveis em relação à castração sexual. Ou seja, primeira coisa que ele vai dizer, existem eunucos de 3 formas. Primeiro é um eunuco de nascença. Quem seria esse eunuco de nascença? Seria aquele que, por algum tipo de fator orgânico, por fator congênito, por alguma deficiência nas suas rotas metabólicas, dos seus esteroides, ou alterações hipofisárias ou supra-hipofisárias, ou alguma disfunção sexual orgânica que inviabiliza o casamento. Então, quem é esse eunuco de nascença? Gente, presta atenção. Um hermafrodita, por exemplo, a pessoa que nasce com aquela mescla de 2 sexos, não é? É um tipo de eunuco? Sim, de nascença. Só que hoje a ciência já criou, de certa forma, um método para estabelecer qual é a identidade ou a orientação sexual dessa pessoa. Porque o que vai determinar é a sua biogenética. Ainda que
há uma indefinição anatômica no seu fenótipo, ou seja, naquilo que o seu corpo exterioriza do lado de fora. O seu genótipo é o que está por dentro, vai definir o que você é. Então, se os órgãos internos forem de menino, é porque é um menino. Se os órgãos internos forem de menina, é porque é uma menina. Só que, de alguma forma, infelizmente, talvez essa pessoa não consiga desenvolver a sua sexualidade, porque a sua anatomia é incompatível para que se mantenha uma relação sexual satisfatória. Alguns casos que possa fazer uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica para corrigir o problema, é pecado fazer? Não. A ciência está aí, foi Deus que abençoou, amém? Mas quando essa pessoa vai querer dizer assim, olha, eu tenho um útero, ovário, trompa, mas do meu corpo se exteriorizou pênis, escroto, a aparência de homem. Eu quero corrigir isso, porque eu sou uma mulher, por dentro eu sou mulher. Tem problema em corrigir? Não, está correto, ok? E essa é a orientação que nós precisamos dar. Então, por exemplo, tem outros fatores, é claro, que também vão influenciar essa pessoa que vai ser um eunuco de nascença. Ok? Mas principalmente uma disfunção metabólica, uma disfunção anatômica. Como que vai se casar? Como é que vai se relacionar? Como é que vai ter filho? Está entendendo isso? Agora, isso é proveniente do quê, irmãos? Esse eunuco que nasce com algum problema metabólico, que nasce com alguma disfunção anatômica, isso, a raiz disso está onde? Quem fala? Não grita. Da onde vem isso? Do pecado. Porque o pecado deteriorou a nossa genética. Amém? Então, a própria palavra diz que quando o pecado entrou no mundo, a própria terra começou a produzir espinhos e cardos. Até a genética, a natureza dos animais mudou. Quem dirá a humana? Amém? Então, o pecado, não necessariamente um demônio, uma entidade, mas o pecado em si já é uma base suficiente para fazer uma bagunça genética muito séria. Porque o pecado não é o que eu pratico, mas é uma essência que você carrega. Ok? Está na essência do homem. Está no homem, está na alma do homem. A inclinação ao mal. Apóstolo Paulo vai dizer o quê? O bem que eu quero praticar, eu não pratico, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Tem uma guerra aqui, não é? Tem uma guerra aqui. Então, o que vai promover uma degeneração, uma metamorfose a nível anatômico que promova um tipo de implicação dessa, que influencie o desenvolvimento sexual de uma pessoa? O pecado. Porque Deus é perfeito. E tudo que Deus fez, a Bíblia diz que é muito bom. Quando Deus fez o homem, iriam nascer pessoas que, mesmo Deus permitindo o convívio conjugal, talvez nasceriam pessoas que não iam precisar. O propósito está dentro da missão e do propósito de cada um. O problema é que o pecado, desvirtuou e contaminou completamente a visão do homem acerca do prazer. Talvez o sexo não seria tão cultuado como ele é cultuado hoje. Por exemplo, existem sociedades que o sexo para eles é um evento. É um evento, acontece uma vez em cada 15 dias. Gente, é uma sociedade, um país inteiro. Porque isso está muito associado a influências culturais. Você está entendendo? Então, por exemplo, procriação, multiplicação e assim vai. Então, eu creio que não necessariamente uma coisa veio para poder ser uma resposta para outra. Poderia vir, talvez viria da mesma forma. Tá ok? Então, e por aí vai. Entendeu ali o que ele quis dizer? Amém? Podemos então prosseguir? E aí, seguindo.
Vamos lá então, qual é na verdade a relação entre espiritualidade e sexualidade dentro desse contexto que a gente quer falar? Aqui nós precisamos, na verdade, entender que muitos terapeutas, estudiosos e as pessoas em geral não conseguem perceber que há uma forte carga espiritual contida na sexualidade. E a grande maioria dos sexólogos simplesmente aliena o campo da espiritualidade e tende a uma racionalização científica e hedonista. Então, é importante ressaltar que a principal religião aqui do Ocidente é o quê? Hedonismo, culto ao prazer. Culto ao ego. Em raras vezes da história humana, o prazer e a autogratificação foram tão cultuados e vão ser ainda mais. Então, mais do que nunca, a igreja precisa levantar pregações, orientações acerca da unção de eunuco. Aleluia! Porque é plantado dentro de você, aceitou Jesus. Menina linda, nova, bonita dessa. Aceita Jesus hoje. Daqui a 2 meses, o povo já está batiza, hein? Batiza. Tá, tudo bem. Aí você batiza. Dá mais 2 meses, passa um aninho da igreja. Nossa, não vai demorar com ninguém, não? Deve ser lésbica. Já começa todo mundo nos bastidores rotular a menina. Ai, fulano só anda com menina, só conversa com menina, que não sei o que, menina grudou na minha filha. Começa. Aí quando você sai das amigas que arrumam um namorado, cadê o noivado? Vai noivar, não? Porque já que está namorando, é melhor casar rápido por causa do sexo, que não vão segurar. Não pode namorar muito tempo. Não pode segurar, não é? Então, cadê o noivado? Nem está trabalhando esse negócio do noivado, tem que casar. Então, casou. Tá, casou. Casou, cadê o filho? Você está entendendo? Ou seja, uma cobrança de um desenvolvimento de uma sexualidade. E se essa pessoa que entrou dentro da igreja, ela consegue muito bem viver bem com ela é feliz com ela. Ela não precisa estar em volta de uma multidão para se afirmar, não. Ela é feliz, ela, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela vai pro cinema sozinha, ela viaja sozinha, ela vai para congresso, para conferência sozinha e volta. Ela é bem resolvida, ela é feliz com ela mesma. Amém? Uma unção de eunuco. E nós não podemos ficar rotulando pessoas por aquilo que nós não discernimos. Amém? Porque nem todo homem que está dentro da igreja tem que casar, vai casar porque ele é homem. Não, ele é homem, o homem não aguenta ficar sem sexo. O sêmen lá multiplica lá dentro, não é aquela história. O sêmen multiplica dentro do saco escrotal, se não botar para fora explode, o homem morre de tanta dor. Não necessariamente. Tem homem que não vai sentir vontade de casar. Prova disso é o apóstolo Paulo Jesus. Ok? Podemos seguir? Então vamos aprofundar agora, gente, é um negócio muito forte, vocês vão gostar. Vamos aprofundar agora o que é ser eunuco dentro dessas 3 classificações. Aprofundando então esse eunuco de nascença. Pode perguntar. Não, agora fiquei curiosa. A primeira, eu vejo expulsão da raça humana mesmo. Sim, sim. A segunda, eu vejo uma maldade humana. Uma maldade humana, sim, sim. A terceira, São poucos. São poucos. Não, mas a gente entendeu? Sim, sim. Sim, que nós não podemos fazer de conta que não está ali. Entendeu? Nós precisamos estudar essas coisas. Implicantes, aham. Sim, sim. 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 Sim, sim. Eu não vejo como algo que o Senhor
preparou assim. Algo determinado, algo que na verdade surgiu por uma necessidade, Uma né? maldade humana. Sim. E subjugar o outro. Mas a gente não pode esquecer que Jesus fez questão de pontuar os três. Não, eu sei, né? eu entendo isso. E assim, por exemplo, essa terceira classificação, o que se faz eunuco, o que eu vejo ali é o Senhor Jesus talvez nos ensinando a ter um olhar de misericórdia. Claro, é o que eu vejo também. Entendeu? É isso daí. Porque Paulo, ele teve mulher sim. Sim, E ele sim. não cortou os Sim, órgãos sim, dele, sim, não. sim. Ele se fez eunuco depois de ter uma experiência com Jesus. Sim. Sim, sim, sim. Jeremias. Sim. Jeremias. Você não vai ter mulher, você não vai ter Mas aí filho. falaram para ele. Né? Sim, Ele não sim. foi a coisa louca. Eunuco, Jeremias foi o próprio Deus que determinou para ele, né? Agora, Neemias, esse pessoal aí, foi Não, ali sim, Daniel, Foram Neemias, quem estava trabalhando ali no palácio, né, era feito eunuco, por imposição. Mas a gente vai ver que tinha pessoas que se faziam eunucas, presta atenção, hein? Simplesmente para acessar ou galgar uma posição de influência no reino. O Senhor fala disso, não é por amor que você faz. Até na boca do leão, se você for Sim, por aparecer, já era. já era, sim. Mas eu entendo a sua colocação. Podemos seguir? Podemos. Então vamos lá. Primeira coisa, então, que fique claro que essa questão de nascer eunuco por uma influência de pecado, não é? Degradação do DNA humano. A gente tem visto cada síndrome aparecer aí, e por se multiplicar a iniquidade, vai aparecer cada vez mais doenças novas por aí. E isso é fruto do quê? Do pecado. Deus não criou a raça humana e nem o mundo para isso. Para ter tanto vírus, bactéria, tanta coisa terrível, não. Ok? E quanto mais pecado, menor a imunidade do homem. Essa é a verdade. Que Deus tem misericórdia de nós. A nossa imunidade, ela é renovada pelo poder do Espírito Santo. Mas quem nasce eunuco, não só por uma questão, muitas das vezes, de disfunção orgânica, mas também por uma questão de disfunção mental. Uma pessoa psiquiátrica. Você já viu um menino autista? Vai casar, irmãos? Vai conseguir se relacionar? Não. Então a gente vê questões também de caráter mental, pessoas com problemas que se tornam mentais, isso torna elas incapazes de desenvolver uma bênção marital. Não tem como. O que pode estar por trás disso? Também consequência de pecado? Claro que sim. Então, há outro problema físico que precisa ser tratado aqui com muita cautela. Antigamente, segundo o Talmud, ok? Os mestres, ao observar aqueles homens afeminados, sem barba, sem desejo por mulher, com a voz afinada, eles atribuíam esse comportamento não como homossexual, e sim como eunuco de nascença. Por quê? O que acontecia nesse caso aqui? Gente, desde os tempos bíblicos, nasciam homens com algumas características femininas. Por quê? Por causa da baixa quantidade de hormônio de testosterona. Ok? E o que acontecia com essa baixa quantidade de testosterona? Desenvolvia uma síndrome chamada síndrome de Klinefelter. Essa síndrome chamada de Klinefelter, desde os tempos de Jesus, gente, fazia o homem ter uma voz afeminada, peito crescia. Todo homem tem um pouco de hormônio feminino e masculino, ok? Assim como mulher também tem um pouco de hormônio masculino. Por isso que o tremendo de os dois serem um é quando... É aquela historinha que o Theo já falou aqui para vocês, que eu não preciso repetir, ok? Mas o que acontece aqui, na falta de um, ou no excesso de outro, isso vai trazer danos? Vai. E nessa síndrome, na verdade, é a falta do hormônio da testosterona. E aí o que acontece? E nessa síndrome, o homem vai apresentar no seu corpo algumas características femininas, e isso já acontecia desde os tempos de Jesus.
Porém, entretanto e todavia, ainda que ele manifeste no corpo algumas características femininas, ele não tem desejo por homem. Então essa teoria de que homossexualismo vem de nascença não existe. Até o próprio movimento LGBTI descarta isso, porque geneticamente e cientificamente isso não tem comprovação. Por quê? Porque na verdade já era observado e avaliado que eles, apesar de o peito crescer, até a cintura desafinar, eles não tinham desejo por homem, também não tinham desejo por mulher. Eunucos tinham pênis, não eram castrados, mas não tinham desejo. Por causa de quê? Por uma disfunção hormonal. Ok? Vamos aprofundar isso? Vamos lá. O que é, na verdade, a síndrome de Klinefelter? Na verdade, a síndrome de Klinefelter é quando os 23 pares de cromossomos do homem, do pai, mais os 23 pares de cromossomos da mãe, que dá 46. Quando a criança nasce com essa síndrome, ela nasce com 47, ok? Com um cromossomo a mais. Como assim? Vamos lá. Vou até, já que vocês estão olhando lá para cima, olha para ali, ó, é melhor. Ó, tá ok? Que ali tem um negócio atrapalhando, se vocês olharem para cá é melhor. Cada um aqui é um par de cromossomos. O cromossomo feminino, ele é conhecido por esse aqui, o X, ok? Aqui tem 2X. O que define o sexo de uma criança? Se o cromossomo da menina, o último cromossomo, tem que ter 23 pares, ok? Se o último cromossomo for XX, o sexo é feminino. Se for X e Y, porque o Yzinho, ele é menor, ok? É um menino. No caso da síndrome de Klinefelter, o que acontece com o homem? Ele nasce com 2 pares de X e mais um Y. Então, ou seja, ele tem 2 cromossomos femininos e um de homem. Você não pode dizer é homem ou é mulher. O que na verdade está acontecendo aqui, o quê? O que está acontecendo é um acréscimo aqui no seu cromossomo. Então ele vai ter mais tendência a manifestar a liberação de hormônios femininos do que de masculinos. Porque o cromossomo feminino, a quantidade é maior. Ele tem um a mais. Por isso que ele vai apresentar no seu corpo algumas características específicas. Só para a gente resumir, o que define a sexualidade? O sexo do homem, macho. A presença de um X, está aqui, e um Y pequenininho. Menina, 2X. Ok? Seguindo. Primeira coisa, baixo nível de testosterona. E a testosterona é um hormônio masculino. E a sua falta faz com que o homem perca o desejo sexual por mulher. Outro, voz afeminada, causada por níveis baixos de testosterona. Outra coisa muito importante aqui, alguma criança que manifesta essa síndrome, ela vai ser estéril. Esterilidade, não produz espermatozoides. Então, na verdade, não vai ter esse caso. Ele não tinha desejo sexual por homem, mas também não tinha por mulher. Então, isso aqui não era desculpa para dizer que ele era homossexual. Seguindo, crescimento de seios, escassez da barba. Tá estudando volume aí, irmão? Ah, Jesus amado. Escassez da barba. Hoje, é claro que devido à ciência, é possível se corrigir esse déficit hormonal? Sim. O menino vai lá, toma testosterona, corrige as taxas metabólicas e amém. Graças a Deus, Jesus é bom. Naquela época não. Mas qual é um fator aí que a gente precisa avaliar para entender? A síndrome de Klinefelter, naquela época de Jesus, as pessoas avaliavam as características femininas, mas eles não entravam na categoria de homossexual porque não tinham desejo por mulher, mas também não tinha por homem. Não, o hermafrodita é aquele que manifesta, digamos assim, a indefinição sexual anatomicamente.
começou a formar uma parte de vagina, mas do lado tem uma parte que é pênis, é uma coisa meio esquisita, entendeu? Meio estranho. Aqui a questão é mais metabólica, hormonal. Então, de dentro para fora, porque tem pouco hormônio masculino, que é a testosterona, e tem mais hormônio feminino, então ele vai manifestar, na verdade, características físicas. O peito cresce. Eu botei uma foto aqui para vocês verem. Olha lá, essa é a característica física da síndrome de Klinefelter. Como é que o homem fica? Ó? Tendência à calvície frontal ausente. Ele tem tendência a crescer crescer menos pelos no peito. Tem um desenvolvimento dos seios. Pelos pubianos femininos, mais com característica de feminino. O pelo pubiano masculino é um pelo longo e grosso, não é? Diferente da mulher. Testículos reduzidos. Fraco desenvolvimento e crescimento da Bárbara. Ombros estreitos. Veja bem, quadril largo. Quadril largo. Braços e pernas longas e compridas. Quem geralmente tem um braço e perna longa e comprida? O homem. Agora, isso aqui não é homossexual. Ele não tem desejo por homem. Ok, queridos? Ficou claro isso? E aí, na verdade, a gente fecha essa questão desse distúrbio metabólico, que traz essa dúvida de cadeia de cromossomo, que pode ser a base, muitas das vezes, que uma pessoa que não estuda cientificamente, para querer justificar um comportamento homossexual desde a infância. Ok? Ah, não, desde a infância, é metabólico, nasceu com hormônio que pensa para mais mulher. Negativo. Ok? Ficou claro até aqui? Seguindo então a eunucos castrados pelos homens. De que forma eles eram castrados? Eunucos que trabalhavam nos palácios dos reis, homens que eram castrados para servir os sacerdotes nos templos pagãos. E haviam homens castrados de duas formas brutais, pois eram vítimas de castigo pelos seus inimigos de guerra. Qual eram as formas de se castrar? Primeira, forma parcial, só removia o testículo. Irmãos, imagina isso, que isso é terrível. Segundo, removia toda a parte genital do homem. Misericórdia. Imagina isso. Então, muitos homens antigamente se sujeitavam ao castramento para saírem da miséria e terem uma vida farta no palácio trabalhando como eunuco. Olha isso. Olha isso. Ah, vamos trazer isso para o nosso contexto hoje espiritual. Tem muita gente que está fazendo do evangelho, está fazendo da noiva, está fazendo do reino de Deus um meio de vida. Está aprendeu a ganhar dinheiro. Aprendeu como, inventou um testemunho absurdo, mentiroso, enganador. Sai por aí com um CDzinho na mão, quando era a época do CD, porque agora não é mais, né? Saía por aí com um CDzinho, com um negócio na mão. Contava uma mentira que ressuscitou 3 vezes, o necrotério não ressuscitou, não chegou a morrer nem uma vez ainda. E tem igreja, que é isso? Uma motivação contaminada em trabalhar no reino de Deus. Uma motivação contrária, promíscua, prostituta. Porque está fazendo o quê? Eu quero, na verdade, entrar lá para me beneficiar daquilo que eles podem me proporcionar. Vou lá para aquela igreja grande, puxar benção. Vai sair no vídeo, né? Então, ser capacho lá daquele pastor, para desfrutar do que ele tem, da onde ele vai, do que ele pode. É isso. Um eunuco com uma mentalidade pagã, contaminada. Tem no nosso meio, irmãos? Eita! Porque, querendo ou não, se de certa forma permite alguém castrá-lo para poder se beneficiar do que o outro pode lhe proporcionar. Então, eu podia ir para aquele, sabe, não está liberto, não está purificado, não está descontaminado, vou fingir que eu estou, para poder me beneficiar daquele meio ali. Ficou claro?
Agora, o que a lei de Moisés dizia sobre esse ato? O que a palavra de Deus diz quando alguém se fazia eunuco para poder se beneficiar dos favores, da riqueza do reino? Ai, Jesus. O castrado não entrará na congregação do Senhor. O que significa isso? Ok? Vamos ter um entendimento aqui. Principalmente alguém castrado com uma motivação contaminada, castrado para servir, que na verdade se fez eunuco para trabalhar em templos como sacerdote de demônios, que acontecia isso naquela época. E essa pessoa castrada para servir demônios não podia entrar no templo do Senhor, não podia fazer parte da congregação do Senhor. Vamos trazer isso para os nossos dias. A palavra do Senhor diz que o desejo de Deus é que vades e deis fruto. Uma pessoa castrada é uma pessoa estéril, amém? Interiormente e externamente, ou seja, não frutifica frutos de arrependimento, mas também não gera filhos espirituais. Essa pessoa estéril nos nossos dias hoje, esse castrado hoje, que Deus não quer no reino, que não faz parte da Assembleia do Senhor, essa pessoa infrutífera. Irmãos, eu vi uma frase tremenda que a Cláudia jogou lá no Face, depois a pastora Helena Depp fez um comentário no Instagram dela, que ela jogou lá no Instagram dela, no Face dela. Os pastores estão adoecendo, os pastores brasileiros, a igreja evangélica, os pastores da igreja evangélica brasileira estão morrendo de cansaço por tentar extrair fruto de gente que não nasceu de novo. É um castrado, irmãos, que para Deus não faz parte da Assembleia. Por quê? Porque não gerou fruto, não morreu para o mundo, não morreu para ele mesmo. Tem que gerar fruto interior. Mas também o castrado, ele era castrado fisiologicamente. Ou seja, quem é que você está cuidando? Que fruto você está gerando? A sua vida está tocando a vida de quem? O teu chamado está manifestando o chamado de quem? Porque você precisa gerar filhos espirituais. Então você precisa gerar pessoas que vão receber a essência daquilo que Deus te deu. E você vai contagiá-las. E elas vão replicar aquilo que Deus deu para você. Porque nós não podemos viver debaixo da síndrome da unção de Eliseu. Sabe qual é a unção de Eliseu? Eu quero dupla porção, eu quero porção dobrada. Só que não deixa sucessor, só que não deixa discípulos. Morre e sepulta o chamado, morre e acaba a unção. Elias, incrível, o mistério, estava pensando nisso hoje. Elias foi um homem que não morreu, por quê? Porque representa esse sacerdócio que deixa um legado. Aquilo que você transfere para o outro, Deus eterniza você em outras pessoas. Não morreu. Aquilo que é seu, que está na tua entranha, no teu chamado, no teu ministério, que você toca o coração de alguém, que você transfere para alguém, para Deus é como se você estivesse no outro fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Aleluia, isso é doido demais. Por isso que Deus é eterno. Comece em você, mas não pare em você. E a questão aqui é que nós precisamos, na verdade, ter essa visão. Esse manto de Elias sobre a nossa vida. Eu vou ter minha escola profética. Eu vou transferir o que eu amo, o que eu sinto, o que eu penso para o outro. Eu vou contagiar alguém. Só que às vezes, irmão, nós estamos tão preocupados em fazer tantas coisas. A gente está tão envolvido com tanta coisa. Nosso tempo está tão consumido que alguém precisa sentar e ouvir você. Beber da fonte que é a sua vida. Beber da água que você tem, mas você não pode. Você está tão ocupado que você, na verdade, não está cumprindo o seu maior ministério. Qual é? O seu maior chamado não é nada do que você faz, mas é as pessoas que você toca. É quem você toca. É quem sentou perto de você e saiu transtornado com o que ouviu de Deus da sua boca. Meu Deus, o que é isso? Não entendi. Vou fazer assim, vou mudar a rota, vou mudar sentido. A sua vida servir de orientação para dar sentido a quem está cambaleando pelo caminho. Aleluia. E aí a pastora Helena ainda fez um comentário que me chamou muita atenção. Eu falei, meu Deus, é isso aí.
É isso aí, a pastora, é verdade, irmãos. É o mundo, pastores estão morrendo, estão pensando, meu Deus, eu sou um fracasso, eu sou um frustrado, eu luto tanto, não vejo resultado. Por quê? Porque está lutando com gente que não nasceu de novo, com gente que não quer dar fruto, com gente que não sabe o que é evangelho, entrou no evangelho, o evangelho nunca entrou nele, entrou no reino, mas o reino nunca fez parte dele. Sabe o que é isso? Uma triste coisa é você tirar água de quem não quer ser fonte. Triste coisa é você querer extrair água de gente que não quer ser fonte. É doído, irmãos. É doído. E você está ali, investe tempo com a pessoa, conversa com a pessoa, mas tem uma galera aí que não quer. Não quer entender que não depende de unção de ninguém, depende da unção que Deus confiou a ela, a você. A unção é sua, você tem que crer naquilo que Deus confiou a você. Enquanto você não crê no que Deus te confiou, querido. Agora olha só como Deus é bom, hein? Coisa tremenda. A lei de Moisés era clara, repreendendo e abolindo no meio da congregação do Senhor, um eunuco que se fazia eunuco para poder se associar a serviços de benefício próprio, ou cultuar demônio. Agora presta atenção nisso daqui. Infelizmente Israel, por desobediência a Deus, ao ser levado cativo a Babilônia como prisioneiros, alguns foram castrados para trabalhar no palácio do rei, como está lá em Isaías 39:7. Alguns estudiosos acham que Daniel e seus amigos foram eunucos, por quê? Por causa da profecia de Isaías 39:7, que diz que seriam feitos eunucos, os que seriam levados cativos, porque ficaram aos cuidados do chefe dos eunucos do palácio. Então, se fica ao cuidado do chefe dos eunucos, é porque está na casa dos eunucos, então provavelmente era um eunuco. Outro argumento usado para dizer que Daniel não era casado é porque quando ele foi lançado na cova dos leões, não havia esposa com ele. Preste atenção. Todas as vezes que uma sentença era liberada sobre alguém, não era só sobre ela, também a sentença vinha sobre a família dela. Daniel foi lançado sozinho na cova dos leões. Então isso também deixa claro que ele não era casado, era um eunuco, ok? Agora a palavra do Senhor também vai dizer, a lei proibia eunucos no templo, mas Deus ama todos, e por isso ele diz em Isaías 56, de 1-7, que aqueles eunucos que aceitassem a sua aliança, o Senhor os levaria ao Monte Santo e aceitaria suas ofertas no altar. Ou seja, se o coração se convertesse ao Senhor e ele se arrependesse por ter sido feito eunuco, com uma motivação errada para cultuar capeta, ou para estar trabalhando e se beneficiando da posição real, se ele se arrependesse, ele seria aceito. Aleluia. Ou seja, há caminho de volta para qualquer situação. Amém? De pecado. Há caminho de volta. Então, meu Deus, que negócio ruim de ler. A maioria dos intérpretes, meu Deus do céu, hein, entende que essa passagem se refere a... gente, vou ler isso aqui não. Horrível. Até porque não é um troço tão importante. Tá bom? Lá em cima tá bom demais para vocês. Lá em cima tá top. Não, passa, eu estou dizendo, eu já estou no próximo. Já estou no outro já. Entendeu? Não, branco, muito ruim. Ih, misericórdia, não dá não, muito ruim esse negócio aí. Mas o que está querendo dizer ali? O que está querendo dizer ali? É que a maioria dos intérpretes interpreta que essa passagem se refere à pessoa se privar do casamento para melhor servir ao Senhor. Quando? No terceiro caso, quando há pessoas que se fazem eunuco. Quando alguém se faz eunuco,
Uma pessoa que decide se privar de se relacionar sexualmente. Outra coisa, no caso da Igreja Católica, a pessoa se faz eunuco, mas na verdade não, porque é por uma imposição. O celibato não está relacionado ao ministério como uma imposição, ok? Não está. Nós sabemos que antigamente homens se castravam literalmente para servirem de sacerdote nos templos pagãos, mas Jesus não exigiu essa atitude literal de castramento para os seus seguidores. Mas Orígenes, considerado um dos maiores teólogos do 3º século, extremamente zeloso com a obra de Deus, se castrou interpretando literalmente essa passagem. Ou seja, preste atenção na cegueira. A pessoa diz que existem aqueles que se fazem eunucos, pois um grande teólogo do 3º século, ele mesmo se castra, levando ao rigor da palavra essa fala de Jesus. Jesus, na verdade, não está falando de uma castração física. Jesus está falando de uma castração das motivações. Ok? Tanto que ele diz a terceira situação. Se fez, decidiu ser eunuco, por quê? Para viver um chamado, para viver um propósito. É quando a vocação é maior do que o desejo. A pessoa só se faz, eu não tenho vontade de casar, eu quero ser missionário, quero me dedicar, não quero nada que me prenda. Quero estar livre, completamente entregue ao propósito real do Senhor. Isso é o quê? Ela se fez emocionalmente, mas não é algo que traga dor e nem sofrimento para ela. Porque uma coisa é, estou no campo missionário, né, mas desesperado para casar. Não é eunuco, ok? Ali está relacionado ao coração. Esses são os eunucos que se castram por causa do reino que Jesus falou. Ok? Hoje nós vemos homens que não se casam para serem missionários, e até mulheres também, em outros países. Esses são os eunucos que se castraram, não literalmente, mas na forma de se privar a si mesmo para servir melhor ao reino de Deus. Ficou claro até aqui? Amém? Então, em nome de Jesus, quando alguém falar para você, não sinto desejo de casar, não estou desesperado para casar, não tenho vontade de estar com uma mulher. A menina fala para você, não tem desejo por homem. Estuda, observa, porque talvez é uma pessoa que tem um chamado maior do que o desejo. Valnice, muito bem, Neuza e Tioca. São eunucas. Aleluia. Muito bem lembrado. Obrigada. Por isso que eu sempre falo, é muito bom ter os universitários na plateia. Mas exemplo de pessoas que se decidiram viver só pela obra e pelo reino de Deus. Irmãos, isso é tremendo. Agora vamos lá. O que é ser um eunuco espiritual para nós hoje? O que representa isso para nós hoje? Amém? Pode falar. Pode falar. Uhum. Sim, sim. Não, isso pode acontecer, sim. Agora, tenha um entendimento. Se você crê que Deus vai trazer uma pessoa para você se casar, para na verdade você cuidar dessa pessoa, o que na verdade é isso? Na verdade é o quê? O eunuco não se casa, o eunuco não se envolve, ok? Na verdade, o que aconteceu quando Davi estava velho?
Davi precisava de que alguém estivesse com ele no leito para poder aquecê-lo, que nada aquecia Davi, ok? E vinha uma virgem donzela, cobria, abraçava Davi para esquentar os ossos dele, para ele dormir abraçado com ele. Olha só isso. Isso tem um sentido profético? Tem, ok? E aí o que acontece? Mas os dois não tinham relações sexuais. Não tinham. Mas aí o contexto é outro, ok? Porque esse contexto de ser um eunuco, glória a Deus, que você viveu uma vida, mas depois entrou num processo e se tornou eunuca. Entendeu? Amém. Isso acontece com muitas pessoas. Entendeu? Fica viúva cedo, depois não, se envolve tanto com as coisas de Deus, que casar para ela não é tão importante mais, entendeu? E assim sucessivamente. Não está errado querer se casar, querer ter um companheiro, uma companheira. Mas também, irmãos, não está errado ser feliz sozinho. Tá bom? Fique claro isso para a gente. Quais então seriam as características de um eunuco para nós hoje, que Deus quer que a gente enxergue? Na verdade, esse entendimento acerca de ser eunuco é ser uma pessoa que não enxerga a noiva de Cristo como um alvo para obtenção de prazer. Não constrói um relacionamento sentimental de dependência emocional. Não usurpa o que é da noiva. Porque o eunuco, ele tinha que cuidar de tudo da rainha. Ele cuidava das joias, ele cuidava das roupas. Ele cuidava das ervas, das loções de mirra, de especiarias aromáticas. Ele cuidava de tudo que é dela, mas ele não roubava a noiva. Ai, meu Deus. E muitas das vezes, dentro dos cultos que a gente está tendo hoje em dia, dentro das nossas instituições religiosas, a gente está vendo o quê? A gente está vendo muitas das vezes uma noiva sendo subtraída, pessoas tirando da noiva até o que elas não têm, tocando às vezes nas riquezas da noiva, sabe? Para poder fazer o quê? Empobrecer a noiva, usurpar a noiva. Ai, meu Deus, tem misericórdia de nós. Deus é julgador. É muito sério ser líder, irmãos. Eu não estou dizendo ser pastor. Qualquer nível de liderança que você exerça na igreja, você está sendo eunuco cuidando de uma rainha. Qualquer nível. E a seriedade disso, nós precisamos ter isso muito vivo no nosso coração. Porque o verdadeiro eunuco, ele não usa o que pertence à noiva por direito. Por quê? Porque é dela. Ah, meu Deus. O dom, não, vou andar com fulana que é famosinha, pregadora, vou segurar a bolsa de fulana e vou pedir, né, para fulana, toda vez que for orar, eu vou junto, né? Porque querendo ou não, você vê uma pessoa querendo tocar no que é do outro. Não, o chamado é seu, o dom é seu, a vocação é sua, não é para ninguém pegar carona nisso, você entende? Tem gente que se aproxima de você para ser seu amigo só pelo que você pode beneficiá-la. Só pelo que o seu nome representa para ela. Eu quero ver ser seu amigo quando você não tem nada para oferecer para ninguém. Eu quero ver ser seu amigo quando você não é famoso, quando você não tem nome, quando você não tem agenda cheia, quando você não come nos melhores restaurantes. Quem vai te chamar para tirar selfie com você? Ai, meu Deus. Ontem eu dei um exemplo ministrando no retiro de mulheres da MAI, acerca de Noemi e de Ruth. O tema era chamadas para servir. O tema do ano da MAI é esse. E quando você olha para Noemi e para Ruth, você vê o quê? Uma noiva que a circunstância tirou tudo delas. Tem nada. Não tem nada para oferecer para ninguém. Não tem fama, não tem dinheiro, não tem casa boa, não tem carrão do ano, não tem nada para dar para ninguém. Tem uma, hein? Tanto a pastora quanto a discipuladora, tanto Noemi como Ruth.
Tanto a líder quanto a liderada, tanto a mãe como a filha, ninguém tinha nada. Tem hora que a sua posição, você olha tanto a sua dor e a sua ferida, que você está querendo tanto que o outro te dê uma palavra. Alguém tem que me dar uma direção. Você quer tanto uma palavra, só que presta atenção, às vezes quem está do teu lado também está precisando. Tanto quanto você, está tão esmagado, destruído, estraçalhado quanto você. E aí está a chave. O que eu vou te dar quando eu estou oca? O que eu vou compartilhar? O que eu vou poder? Como eu vou te servir quando eu não tenho nada? Quando eu estou tão quebrada quanto você? Quando eu estou tão cansada quanto você? E tem uma, né? As duas estão juntas e sabe aquele negócio, aquela amizade. Vamos morar junto, fulano, vamos. E parece que quanto mais hora, pior fica. E ninguém tem nada para poder. Irmão, você quer uma palavra de esperança? Libera uma palavra profética aí para mim. Eu não sei, eu também estou precisando. Fala você para mim. Irmãos, o que resta numa hora dessa? Você vai servir a outra pessoa com o que numa hora dessa? Que noiva é essa? Que eunuco é esse? Que não vai usurpar nada do outro. Não vai drenar mais nada, porque ele também tem nada. Tem ninguém para drenar nada dele. Que isso? O que você vai dar? E a palavra que o Espírito Santo me trouxe no meu espírito na hora. Eu posso te servir ainda. Eu tenho algo para te dar. Eu posso te servir com as minhas lágrimas. Eu posso te servir com o meu colo. Eu posso te servir com o meu abraço. Eu posso te servir com a minha aliança. Eu posso te servir com a minha lealdade. Eu posso te servir com a minha fidelidade. Por quê? Porque o teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Aonde você for, eu vou junto. Eu não vou estar do seu lado quando você tem alguma coisa para me dar. Ai, Jesus. Eu vou continuar do seu lado, porque juntas nós vamos nos sustentar e vamos caminhar. Esse é o eunuco, irmãos, que não quer tirar nada, usurpar nada, tocar nos pertences da noiva, não. Incrível. Ruth, quando fala para Noemi, onde você for, vou. Onde você pousar, eu vou dormir. Onde você dormir, eu vou dormir. Nenhuma das duas tinha perspectiva de nada. De nada. Noemi não sabia que talvez o seu parente se levantaria como um remidor. Não sabia, não tenho nada, eu não tenho nada para te dar. O que eu tenho que te passar? Só tenho para te dar fé. Eu creio. Eu continuo acreditando. Se você pode olhar para dentro de você, ainda tem alguma coisa aí. Aleluia. Tem o quê? Fidelidade. Palavra. Aleluia. Aliança. Amém? Porque o verdadeiro eunuco, eles são responsáveis pela atitude da noiva. E em vez de querer usurpar e tocar no que pertence à noiva, pelo contrário, é eles quem preparam o corpo, a alma e o espírito da noiva para se encontrar com o rei. Ai, meu Deus. É eles quem preparam. Presta atenção numa coisa aqui. Quem que cuidava de Vasti quando Vasti foi chamada para se apresentar diante do rei Artaxerxes? Quem cuidava dela? Eunucos. Sabe quantos eram os eunucos de Vasti? 7 eunucos. E quem falava, quem fazia a mensagem do rei chegar até a Vasti, eram os eunucos. Porque só quem falava com a noiva eram os eunucos, ninguém falava com elas. Ai, Jesus. Ou seja, os eunucos é quem leva a mensagem do rei para a noiva. Meu Deus. Você ri, né? Ai, Jesus, tem misericórdia. É essa pessoa que não quer pegar a mensagem, torcer o sentido dela, para poder ter prazer com a noiva.
para poder manipular o pensamento da noiva, para manipular a atitude da rainha, para manipular o comportamento, o que vai falar. Ela disse, não, o rei falou e a resposta dela tem que ser uma resposta obediente, porque a mensagem no decorrer do caminho não foi torcida, não foi deturpada. Meu Deus, o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? Quanto ensino torcido, deturpado e corrompido, que faz a noiva dar uma resposta completamente diferente daquilo que o noivo espera dela, daquilo que o rei está guardando dela. Meu Deus, o eunuco, ele é um vigilante que preserva a cama, mas ele também é responsável pelas atitudes da noiva. Misericórdia. Preserva a cama, ele prepara a noiva para a intimidade com o rei. Mas tem um negócio tremendo: ele prepara a cama, ele coloca os cheiros, os aromas, ele prepara os banhos e os sais da noiva, ele prepara a camisola que o rei gosta, ele prepara tudo, porque ele sabe tudo que o rei gosta em relação à intimidade com a noiva, e ele sabe tudo que a rainha precisa, como ela precisa estar, tudo que ela precisa usar para a hora da intimidade com Deus. Mas presta atenção, na hora que a rainha entra nas recâmaras reais, o eunuco não pode estar lá. É só ela e o rei. Aleluia. Aleluia. Porque se ele estiver presente, não é intimidade, é pornografia. Quando você entra no teu secreto com Deus, é só você e Ele. É só você e o trono, querido. Mais ninguém. Mas quem te prepara para esse momento é o eunuco. Amém? Sabe o que o rei anseia receber e ver, e sabe o que a noiva pode dar e oferecer para o rei. Meu Deus, conhece os segredos que tornam a noiva desejável ao rei. No sentido profético, ele é um guardião da intimidade e não da exibição. Por quê? Porque na hora da intimidade ele não pode estar presente, ele não pode estar assistindo. Então nada que o rei e a noiva vão construir na sua intimidade tem que ser diante das vistas do eunuco. Não. Faz o contato nupcial acontecer. Esse é o eunuco. Irmãos, você já se viu dentro desse contexto? Espiritualmente falando? O nosso peso de responsabilidade diante da instrução, da orientação de uma pessoa. Mais um pouquinho das características desse eunuco espiritual que prepara a noiva no nosso tempo. Ele não fica olhando para as pessoas no sentido de levar vantagem nelas. Ele não anda com aqueles que têm o melhor dízimo e oferta. Ele não usa as pessoas para estabelecer sua escadaria, para a sua projeção ou para o seu sucesso. Ele é um arauto de santidade, que não alicia o ego e o orgulho das pessoas. Meu Deus, nos levanta nessa unção, Pai. Ele é um arauto de santidade, ou precisa ser, que não alicia o ego e muito menos o orgulho das pessoas. E é o que nós estamos vendo acontecer nesses dias. Que Deus tenha misericórdia de nós. Qual é a utilidade profética do eunuco? É só olhar para Jeremias 38. O que aconteceu com o profeta? Estava preso dentro de uma cisterna, mergulhado num monte de elementos fecais, passando uma situação de humilhação terrível. Jeremias chegou numa situação que ele poderia morrer. Sabe quem que se levanta para tirar Jeremias daquela situação? Um eunuco. Sabe quem se levanta para te levantar na hora da sua aflição? O conselheiro emocional, o libertador. Aleluia.
Aleluia. O eunuco da cura, da libertação, que vai lá te tirar do poço, já que você estava mergulhado. O tremendo é que a atitude de um eunuco mudou o rumo da nação inteira. Presta atenção nisso. Qual é então, no contexto geral, a mensagem por trás dos eunucos? Cuidar e proteger a noiva sem cometer abusos com ela. Porque se você for olhar, a questão do eunuco aponta muito para uma influência sacerdotal, aponta muito para uma posição pastoral, sim. E a gente precisa ter muito cuidado como pastores, como pessoas que vão gerar, muitas das vezes, influências, vão formar opinião na mente de outras pessoas sobre as questões acerca da palavra de Deus. Porque nós precisamos ter muito temor e tremor com isso aqui. Qual é a minha principal função? Cuidar. Depois, preservar, proteger a noiva sem abusar dela. É difícil proteger você de você sem te falar uma verdade sobre você. Mas uma verdade sobre você com amor não te afronta, te confronta. Então não é abuso. Abuso vai ser eu negligenciar o que Deus está me dizendo acerca de você e omitir a seu respeito. E tristemente extrair algum benefício de você para mim em função da sua ferida. Que é o que nós estamos vendo nesses dias. Ok? Bom, os eunucos espirituais contaminados. Vamos dar uma olhadinha nos 7 eunucos de Vasti. Ah, Jesus, tem misericórdia. Presta atenção que antes de entrar nisso eu quero falar de Isaías 56. Olha só o que a palavra diz. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do meu povo, nem tampouco diga ao eunuco: eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardem os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. A gente precisa entender, queridos, que fidelidade e uma vida de santidade nas nossas motivações tem, na verdade, um memorial de Deus. Nem aquilo que os filhos ou as filhas, aquilo que pessoas vão receber, a herança que o eunuco vai ter é muito maior. Deus dará um nível de honra aos eunucos mais elevado do que aos demais. Aleluia. Agora vamos dar uma estudadinha aqui. Olha só o que aconteceu com os eunucos de Vasti. A rainha Vasti tinha 7. Eita, 7 aponta para quem? O pastor dos pastores, Yeshua, o nosso Hamashia, Messias. O primeiro nome, incrível, a Bíblia faz questão de falar o nome de cada um. O primeiro nome do eunuco de Vasti é Meumá, que significa, sabe o quê? Fiel a si mesmo, egoísta. Aquele que inocula no coração da noiva egoísmo, pensar só nela. Presta atenção que Vasti, quando o rei chama, ela diz: não vou. Estou na minha festa, estou no meu momento, estou fazendo o que me interessa, estou ocupada para você. Aí, meu Jesus. Sabe quem faz isso e sabe o que quem planta isso dentro do coração, às vezes, da rainha? O eunuco que está cuidando dela. Ai, Jesus. O eunuco que está servindo ela. Ele vai falar, ele manda mensagem. A Bíblia diz que quem comunicou para a rainha que o rei queria vê-la foi o eunuco dela. E olha a resposta.
Porque o que ele fala para a noiva influencia a resposta que ela dá. Porque ele não simplesmente fala a mensagem direta que o rei está mandando, mas ele associa essa mensagem à essência que ele carrega. O rei está querendo ver você, hein? O rei está te chamando lá para você mostrar você para os amigos dele. Você vai? Jesus está cobrando de você mais tempo de consagração. Você acha que isso precisa? Jesus está requerendo de você mais tempo de palavra. Exagero, né? Precisa não. Meia horinha. Só dobra o joelho na hora que você for dormir, menino. Deus ouve do mesmo jeito. Olha o eunuco do inferno aí, ó. Inoculando na noiva uma mensagem que não presta. Sabe qual é o nome do outro? Bista. Que significa, sabe o quê? Infrutífero. Que não colhe ou não produz, inocula na noiva uma visão individualista, sem visão no reino, não dá fruto do Espírito e nem filhos. Meu Deus. Olha o nome do outro, Arbona. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É tipo de personalidade de liderança. Olha o nome do outro, Arbona. Sabe o que é? Guiador de um jumento. E esse termo também tem a mesma palavra para ele, áton, que é animal sujo, contaminado. Imagina a noiva do cordeiro sendo guiada por um animal burro e contaminado. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Que Deus tenha compaixão de nós, de mim. Por que eu estou fazendo o que eu faço? Para que eu estou fazendo o que eu faço? Nós precisamos nos perguntar. Olha aqui o nome do outro, Bigtar. Conspirador que se levanta contra a verdade. Morreu com Amã, porque morre com a alma, não se arrepende. Meu Deus. Irmãos, imagina uma pessoa tão conspiradora, que sai aqui, contamina a mente de um ali, daqui a pouco contamina a mente do outro ali, contamina a mente do outro ali na frente, dentro da igreja, arma a maior situação, ela morre dizendo que a culpa é do outro, que ela não tem nada a ver com aquilo, mas ela não se arrepende, ela não se humilha, ela não reconhece. O outro é a Bagtá. É a Bagtá mesmo. Dado pela fortuna. Sabe o que é isso aqui? O profeta que se vende. Cuidando da noiva. Ou contaminando a noiva, né? A rainha. E presta atenção. Imagine 7 eunucos desses em volta de Vasti. Que tipo de rainha ia se apresentar, irmãos? No mínimo, rejeitada pelo rei, não tem como. Olha o outro. Zetar, ou Zatar, não é? Não, é Zetar. Soberbo e orgulhoso. Olha a posição dela, da resposta dela. Não vou. Irmãos, todo mundo sabia que para você entrar na presença do rei era só se ele chamasse. Se você não fosse convidado, você morria. Morria. Entrou de porta dentro, os guardiões da Câmara Real já vinham com a espada na cara. Acabou. E o rei manda chamar Vasti, ela diz, não vou. Irmãos, essa resposta que ela dá, ela não tem noção de que ela simplesmente impôs sobre ela uma sentença de morte. O que está acontecendo aqui? A noiva está rodeada, a rainha está rodeada de eunucos que está fazendo ela decretar sua própria sentença. Meu Deus! Meu Deus! A noiva está rodeada de eunucos que estão induzindo ela a decretar a sua própria sentença.
O último, carcas. Carcas, que significa, olha o significado do nome da tristeza. Ave de rapina, se alimenta de carne morta e animais frágeis. Rouba o pão da boca do... irmão, que eunuco é esse? Oh, meu Deus, perdão, gente, ninguém me fala, que os peitos estão de fora. Misericórdia, está gravando. Gente, quanto tempo que isso está aqui? Misericórdia, Jesus. Amém. Presta atenção numa coisa, que segue tão corrida de casa que esqueci de botar um negocinho. Esse texto aqui se alimenta de carne morta e animais frágeis. Que eunuco é esse, irmão? Que liderança é essa? Que profeta é esse? Que pessoa é essa? Que está se alimentando de carne morta, de gente frágil, que rouba o pão da boca do faminto. Tipo assim, compra essa vassoura de fogo por R$1.000 e varre a sua casa. Oi? A camisa da facada. É a camisa da facada. Ai, Jesus. Compra um pedacinho, um pouquinho da terra de Jerusalém, de água de Jerusalém, por R$500. Está se alimentando de... O triste é que além dele ser esse eunuco, que come coisa podre, se alimenta de imundície, de coisa morta, de podridão. Tanto ele se alimenta de coisa podre, como, presta atenção, o outro que está oferecendo, já está podre e não sabe. Já está podre e não sabe. Agora aqui, preocupada aqui que está aqui. Entendeu? Mas já está contaminado, imundo. Meu Deus, fraco. Frágil, porque se alimenta exatamente do quê? Do que não tem força para se defender, do que não sabe se defender. Eu entendo que esses aí são eunucos com motivação errada. E os que se tornam porque querem, eles têm uma outra motivação no meu entender, que é a motivação de servir ao Senhor, de servir a noiva, de cuidar, de proteger. Presta atenção, é onde eu ia chegar, você adiantou. Qual é a diferença dos eunucos de Vasti para os eunucos de Esther? O eunuco de Esther, olha o que ele fez com Esther. Ele virou para Esther e falou bem assim, olha só, quando eles te perguntarem o que você quer, fala que você só quer isso, isso e isso. Ou seja, olha a diferença. Um eunuco que conhecia o que a rainha poderia pedir que iria beneficiá-la na hora da sua apresentação, o que verdadeiramente ela poderia usar. Ele só pede isso, isso e isso. Olha que tremendo. Provavelmente, porque Jesus falou que lá atrás existem 3 categorias: os que nascem, os que foram feitos e os que se fazem. Provavelmente esses foram feitos eunucos. Aí é chamar, ungir, consagrar, colocar poder, colocar em posição de governo quem não passou por processo e preparo. Ou quem não tem chamado para coisa, porque uma coisa você... Ai, meu Deus, já está acabando, Jesus. Uma coisa você está fazendo algo no qual verdadeiramente aquilo é teu chamado. Exatamente. Você faz com a motivação genuína. Por quê? Porque antes de Deus querer te... Olha que tremendo isso. Antes do Senhor pedir os teus frutos, primeiro Ele quer dar identidade para a tua essência. Por quê? Porque você não... É o que nós conversamos na porta da igreja ontem. Você não faz nada para ser. Você executa porque você sabe quem você é.
Você não precisa se mover no reino de Deus, fazer obras para Deus, para ser reconhecido como servo ou filho de Deus. Você como ungido ou ungida de Deus. Pelo contrário, você se move em favor do reino, porque você sabe a identidade que você recebeu. Então, você não se movimenta para ser, mas você, depois que você descobre que você é impossível você ficar parado. Aleluia? Porque é diferente. É completamente diferente. E o problema aqui está muitas das vezes em pessoas que estão em posição de governo, foram feitos eunucos contra a vontade. Função de eunuco que não é função dele. Está na posição errada, foi fabricado de forma errada. E por isso nós precisamos ter temor e tremor. Para você funcionar naquilo que Deus te deu verdadeira identidade e chamado. Meu irmão, da vassoura ao microfone. Execute o teu chamado. Se é para interceder, interceda. Se é para cuidar da igreja, cuida da igreja. A Bíblia é tão maravilhosa que se é para lavar banheiro, lava banheiro. Porque maior é o que serve do que quem é servido. Ontem eu pedi lá na administração, quem é zelador de igreja aqui, fique de pé. Um monte de mulher ficou de pé, eu falei, aplauda elas. Elas são maiores do que eu, maior do que você, maior do que todo mundo aqui. Maior é o que serve. E às vezes a gente fica muito seduzido e deslumbrado. A gente se sente muito estrelinha gospel. Porque tem uma boa oratória, sabe falar bem. Se engana não, meu irmão. Quanto mais te é dado, mais te é cobrado. Não significa que o teu galardão é maior do que quem lavou o banheiro ou preparou o ambiente. Por isso que nós precisamos estar felizes executando o propósito que nós somos chamados para executar. Ah, como eu queria. Por exemplo, deixa eu citar a irmã Alessandra. Tem a limitação da cadeira. Limitação dentro das óticas naturais. Porque dentro da visão de Deus, essa cadeira não limita ela de fazer nada. Porque ela tem inteligência, ela tem uma boca, ela tem braços que se movimentam, ela está viva. Então isto se manifestou talvez para que se desse glória ao nome do Deus vivo. Porque o que afirma quem ela é, não é o que ela faz. Ela não precisa fazer nada para ser, mas depois que ela descobre quem ela é, ela se movimenta pela revelação do que ela tem dentro dela. Então nada te para. Nada é motivo para nos parar. Pelo contrário, eu preciso aprender a ser feliz com o que Deus me deu para me mover. Eu faria coisa muito melhor se eu tivesse isso. Se eu tivesse aquilo, que nada. Começa a fazer com o que Deus te deu para você ver onde é que você vai parar. Começa a fazer dentro da sua habilidade, da sua possibilidade, que te levar a um nível de excelência é com Deus. Onde você pode, Ele não mexe. Então não fique orando para Deus te usar. Ai, Deus me usa, Senhor. Você quer que Deus te use? Comece a fazer alguma coisa. Você quer que Deus te use para curar dor, para curar gente doente? Milagre, quero sinal, quero ver Deus me usar com maravilha. É só você ir lá para o hospital infantil. É só você ir ali para o hospital dos cancerosos. Eu quero só meia hora para orar por um canceroso aqui. Vai lá e declara. Não, mas Deus não usou ninguém para dizer que eu tenho dom. Eu falei, não precisa, já está aí. O Espírito Santo está aí. E Ele tem tudo que você precisa na hora. Porque o dom foi te dado não para você se afirmar, mas para Deus suprir a necessidade de alguém, de outro. E o que o outro precisar, o Espírito Santo vai fluir através de você. Então se é cura, em nome de Jesus eu curo. Porque quem cura é Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Entende isso? Aleluia. O Espírito Santo, presta atenção. Deus é tudo, amém? Tudo, tudo. Eu quero que você entenda isso dentro de uma visão macrovisão. Deus é tudo. Aí, tá. Deus, o Espírito Santo está no irmão. A pessoa do Espírito Santo, que é Deus, que é tudo, está dentro do irmão. Amém? Aí tem uma pessoa do lado do irmão que tem um tumor na cabeça. O irmão não sabe que ele tem dom de cura, que alguém disse que ele tem, que alguém declarou que está ativado na vida dele. Ele não sabe. Ele só tem fé.
Só tem fé. Não estou morrendo, entre a vida e a morte, você tem 5 dias de vida. Só ora por mim. Irmão, sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Se você pegar, ungir aquela pessoa e dizer em nome de Jesus, câncer, desapareça da vida dela. Essa pessoa é curada. Está entendendo? Porque o teu chamado pode não ser necessariamente esse, mas existe uma necessidade de alguém, e você tem um ser dentro de você que tem tudo para suprir todas as necessidades. Então, ainda que o seu chamado não seja de cura, não seja de evangelista, porque tem alguém do seu lado precisando e você crê, Deus faz. Entende isso? Amém? Deus faz. E daí você vai fluindo com mais profundidade e propriedade dentro do seu chamado. Mas primeiro você faz. Ok? Ai, meu Deus, ainda falta um pouquinho. Já está acabando, todo mundo se preparando para ir embora. Acabou, 2 minutos. Jesus do céu. Aleluia. Qual é então a função do eunuco, irmãos? Mensageiro. Falava do rei para a noiva. Servia e protegia, dava segurança para a rainha, soldados que estabeleciam proteção, mesmo castrado. Qual é a função do eunuco, irmão? Pessoa de alta função e de alta confiança. Qual é a função do eunuco? Até cuidar das finanças reais. Fique de pé. Ficou dúvida, queridos, sobre essa questão de eunuco? Ficou claro, amados? Ficou clara a questão dos cromossomos? Amém? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, ligue para alguém, chame para vir para a aula. Manda o povo, não estão de férias ainda não. Nada de preguiça. Confirme lá no grupo se a aula foi uma bênção. Testemunhe, testifique se ficou claro para você. Edifique alguém, seja eunuco, ajude a noiva a enxergar o que ela não está conseguindo ver, ok? Mas sem uma visão turva, sem uma visão torcida, mas na direção clara. Conduza a noiva às recâmaras reais para a intimidade. Pai, nós te louvamos e te damos glória. Usa-nos nessa unção de eunuco nesses dias, Senhor. Essa unção poderosa, Deus, que atrai a tua noiva para a tua intimidade, que atrai a tua amada, Senhor, para as delícias contigo, para as delícias, Senhor, da intimidade, Senhor, nas recâmaras celestiais. Ah, Senhor, que atrai a tua noiva, Senhor, a desenvolver um preparo, que atrai a tua noiva para desenvolver, Senhor, uma visão dela mesma, aonde ela não é molestada, ela não é roubada, Senhor, ela não é subtraída. Oh Deus, nós não queremos ser ou manifestar nenhuma dessas identidades, Senhor, dos eunucos de Vasti, mas nós queremos ser levantados como eunucos na unção de Esther, meu Deus, que orienta a noiva, que prepara a noiva, que introduz a noiva, e quando o rei olha para ela, ele se agrada da sua formosura, que ajuda a noiva a caminhar em direções firmes para o centro do coração do seu amado. E o seu amado, quando olhe para ela, observe tudo que ela tem a oferecer, se tenha prazer na sua amada. Oh Senhor, nos ajuda a caminhar nessas verdades e leva-nos em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus nós te damos glórias. Que este manto e que esta unção poderosa, aonde, Deus, nós não somos castrados na nossa fé, aonde nós não somos castrados, ó Deus, no nosso fervor e muito menos no nosso amor por Ti, aonde as circunstâncias não nos roubem, Senhor, das regiões de comunhões com o Senhor. Mas, ó Pai, ainda que nós olhemos para nós e não venhamos ver nada, nós que possamos contemplar a aliança do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós te celebramos nessa noite e te amamos, amado, como noiva nós nos colocamos e pedimos perdão a Ti, se sobre nós, ó Deus, muitas das vezes se manifestou, Senhor, o espírito de um dos eunucos de Vasti. Perdão, Pai, perdão por egoísmo,
Perdão por nos alimentar, ó Deus, de carne morta e da fragilidade do outro, pelo egoísmo. Perdão, Senhor, pela dureza. Ah, Senhor, em nome de Jesus, como noiva, como rainha, para estabelecer um governo milenial com o nosso amado, nós queremos estar bem ornada, bem preparada, Senhor, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Diga: eu quero ser essa rainha. Aleluia, bem preparada. Vá em paz.